Olá pessoas, se você quer entender mais sobre mitologia mesopotâmica, então esse episódio aqui foi feito para você. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, curta aí o vídeo, comenta aí o que você está achando. E lembrando também que se você quer ajudar o Mitografias, você pode ir em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. O Mitografias, na verdade, é mais do que esse canal. Nós temos o site, mitografias.com.br, e temos também podcast. Então curta aí o vídeo e curta também aí todos esses outros conteúdos. E agora vamos para o tema do episódio. Para você que está conhecendo mitologia agora, essa é uma série do qual eu pretendo apresentar as mitologias das diversas culturas, né? Eu falo aqui em vários episódios sobre temas específicos, mas eu penso agora em começar essa série do qual eu vou apresentar em cada episódio uma cultura, né, uma mitologia de uma cultura específica. Não será nada tão aprofundado, até porque nem tem como, mas vai ser para te dar um norte, para você entender melhor o que é aquela cultura, o que é aquela mitologia. Normalmente os livros de mitologia são separados assim, né? Livros onde mostra diversas mitologias diferentes vai separando entre mitologia mesopotâmica, grega, nórdica, né? E é interessante, nesses vídeos aqui eu quero te ajudar a você já visualizar melhor o que é cada mitologia, para entender quando você for estudar, quando você for ver qual é aquela mitologia, quais são as principais características. Hoje o foco é a mitologia mesopotâmica, mas eu pretendo fazer um episódio para diversas outras mitologias. Então, começando, né, o que é a Mesopotâmia, né? Na verdade, esse termo é o nome de uma região, né? Não só de uma mitologia ou de uma cultura, na verdade é de uma região. Isso a gente aprende na época do colégio, né, nas aulas de história, que é aquela região ali, parte do crescente fértil, entre justamente o rio Tigre e Eufrates. Por isso que possui esse nome, né? Mesopotâmia, né? A terra entre rios. Acontece que várias culturas passaram por ali, por isso que a Mesopotâmia ela não é uma cultura só, né? Ela, na verdade, é o nome de uma região, mas ela não se refere a apenas uma cultura também. Várias culturas passaram por ali. A gente costuma aprender 4 culturas, né, que formariam a Mesopotâmia, que são os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônicos. Esses 4 são meio que os principais, mas como falei, diversas outras culturas passaram por ali, diversos outros povos ali influenciaram e foram influenciados por outros povos dali também. Por isso que a mitologia, e isso considerando a cultura, né, os povos, mas com isso a mitologia mesopotâmica acaba sendo até bem misturada, com muita variedade, justamente por isso. Por pegar conceitos de outros povos que passaram por ali, por esses 4 povos em si ir alternando, né, a importância deles, e aí com isso os cultos que eles tinham vai se adaptando, vai se pegando da cultura que veio antes, vai alterando, vai adaptando, né? Então por isso que acaba tendo uma enorme variedade. Mas quando você ouvir um desses 4, sumérios, acádios, assírios e babilônicos, está se referindo a um dos povos mesopotâmicos. Isso, a grosso modo, é também como a gente aprende, né, nas aulas de história. Tendo esses 4 povos, a gente consegue, então, ver a cultura e mitologia de cada um desses. Por isso que, na verdade, quando se fala de mitologia mesopotâmica, na verdade, você está falando meio que de várias mitologias, né? Seria a mitologia suméria, a mitologia dos babilônicos, e por aí vai. Mas, como eu falei, elas se relacionam, né? Então, alguns mitos e deuses sumérios, eles são reinventados quando se torna uma mitologia babilônica, né? Um das principais mitos mesopotâmicos é justamente isso, enaltecendo uma divindade específica que era muito importante para os babilônicos, né? Então tem essa variedade, você vê deuses com diversos nomes, porque um nome era dos sumérios, outro nome já era de outro povo ali. Mas justamente por isso a gente costuma chamar tudo de mitologia mesopotâmica quando vai estudar todo esse panteão e toda essa diversidade desse panteão. Ainda que tenha variações, né? Variações de nomes, de importâncias e deuses que sejam mais específicos de uma cultura do que de outra, a gente consegue ter uma essência em si, né, do que é a mitologia mesopotâmica. E as principais características, na verdade, como muitas mitologias, como a maioria das culturas, né, as culturas aí da Mesopotâmia eram politeístas. Eram vários deuses, não eram uma divindade só. Vários deuses compunham o panteão ali de divindades. E também, como muitas culturas,
coloca esses deuses eram antropomórficos, ou seja, eles tinham uma forma humana, mesmo até que pudesse se apresentar em outras formas, eles também se apresentavam como humanoides. E tendo também questões humanas, né? Ainda que sejam superiores ao ser humano, eles tinham também sentimentos, tinham desejos, né? Isso é comum de 90% aí das mitologias, né? 90% dos panteões, digamos assim. E esses deuses, eles tinham seus domínios também, como que é o padrão, né? E muitas vezes representando forças da natureza. Na Mesopotâmia era muito importante o conceito da celestial, né? O céu era algo muito importante, e aí as divindades eles iam desde representar esses elementos do céu até se relacionar, e aí relacionando-se com os eventos naturais, né? O nascer do sol, a lua, o céu, os mares, mas também se relacionar com conceitos sociais e políticos e legislativos até, né? Uma lei era muito fundamentada em algo relacionado a uma divindade, né? Então eles iam desde essa parte mais natural até essa parte mais social. Ali os deuses estavam sempre influenciando. Eles não eram simplesmente uma questão da natureza, da criação do mundo e pronto. Na vida do ser humano eles estavam ali influenciando. Mas falando dessa parte já natural, né, como eu falei, eles eram muito voltados para o céu, né? Havia-se muitas divindades celestes, né, representavam o céu, às vezes até um tipo de céu específico, porque os mesopotâmicos davam importância para isso. Então a gente vai ter mais de uma divindade celestial, eram as principais divindades, as que representavam o céu, muitas vezes com outros domínios, mas sendo também divindades do céu, né? Ou então de corpos celestes, como Sol, Lua, né? Isso é comum nas mitologias em geral, mas os mesopotâmicos a gente pode ver que eles davam uma importância a mais para esse conceito celestial. A gente pode ver até que a astrologia, ela nasceu, aliás, essa nossa astrologia ocidental que a gente conhece veio dali, da Mesopotâmia. Ou seja, os mesopotâmicos eles liam muito o céu, né? E usavam aquilo lá como um norte para a sociedade toda. E aí a gente tem os mitos mesopotâmicos, que muitas vezes são mitos que se desdobram, né, que se duplicam, né, digamos assim, porque a gente tem a versão suméria, a versão babilônica, muitas vezes muda os nomes ali, muda um evento, muda alguma característica em si, muda algum propósito daquele mito em si, mas a gente vê que é uma nova versão daquele mito. E a gente tem desde mitos da criação, né, mostrando a origem dos deuses e do universo. Nesse caso é o famoso Enuma Elish, né, a epopeia da criação. Eu já tenho um episódio aqui falando das principais obras primárias aí dessa mitologia, né, então vou deixar aí o link. Mas aqui, passando por alto, né, para você ter uma noção, então a gente tem esses mitos de criação, a gente tem mitos da criação da humanidade, né, ou seja, uma antropogonia, mais de um, inclusive. Temos mitos que mostram o submundo, né, mitos que mostram descida ao submundo, né, que é um tipo de mito específico, né, uma catábase, a gente tem esse tipo de mito, detalhando, né, conceitos ali do submundo. Temos mitos de dilúvio, né, nessa região era bem comum ter mitos assim, e também temos mais de uma referência ao dilúvio e recriação. Dilúvio é muito ligado, né, ao conceito de recriação. Temos mitos de heróis, né, o Gilgamesh, talvez a epopeia de Gilgamesh seja um dos mitos mais famosos aí por ser uma das narrativas mais antigas da humanidade, e a gente tem mostrando, né, um herói, toda a jornada dele, uma evolução, né, do personagem. Temos mitos de conflitos de gerações, né, algo que é comum também em outras culturas, essa ideia de uma divindade lutar para conseguir se tornar a divindade suprema, né? Então, a gente tem na cultura mesopotâmica esses mitos que são comuns de encontrar em outras culturas, sejam culturas próximas ou até mais distantes, mas é bem comum. E isso que é interessante, a mitologia mesopotâmica ela tem uma cara própria, né? Quando você vê alguma iconografia de alguma divindade, você reconhece bem, né? Tem deuses bem específicos, mas ela não abre mão desses conceitos bem universais. Né, criação da humanidade, submundo, né? Submundo segue muito aquela ideia de um local distante e do qual teria que se andar muito para chegar, mas ao mesmo tempo também outras versões colocam como um submundo, né? Como algo abaixo da terra. Isso é bem comum, essa variação, né, do local, e na mitologia mesopotâmica você vai encontrar isso.
Então ela é bem única, bem singular, mas ao mesmo tempo ela não abre mão desses mitos bem humanos, digamos assim, né? Já que são comuns em todo o mundo. E com isso, esses mitos que eu falei, eles estão em obras primárias, né, específicas, que é eu já falei, né, num episódio anterior, mas é o Enuma Elish, que é a Epopeia da Criação, o Atrahasis, que mostra a origem da humanidade, a Epopeia de Gilgamesh, ou então a Descida de Ishtar, né, que mostra mais o submundo, né? Essas são as obras do qual a gente ouve mais falar, né? Então são as mais conhecidas, as mais importantes ali para você entender como é a mitologia mesopotâmica. Muitas das vezes quando você pesquisar sobre mitos mesopotâmicos, são mitos dentro dessas obras. E falando aqui dos personagens, né, das divindades, o panteão mesopotâmico ele é muito organizado em hierarquias, né? Então a gente tem níveis e níveis ali de divindades. A gente acaba sendo o nível superior, os 3 deuses celestes, né? Que é o Anu, o Enlil e o Enki. Esses 3 deuses, eles têm seus domínios próprios, mas eles são divindades do céu, né? Um dos domínios de cada um desses deuses é o céu. Uma outra divindade que surge e se torna uma divindade suprema é o Marduk, né? Graças aos babilônicos que ele se torna uma divindade suprema. O próprio Enuma Elish, o foco é esse, né? Mostrar que ele ascendeu, se tornou o Deus Supremo. Depois dessas divindades, a gente tem as divindades maiores. No caso, por exemplo, o Ishtar. Ishtar é uma divindade bem famosa, né? Uma das divindades maiores, que é a deusa da guerra e do sexo. E aí a gente tem outras versões dela, né? Uma versão anterior, que é a Inanna. Nós temos Shamash, deus do sol. Nós temos Nana, deus da lua, e aí em seguida a gente tem os deuses menores. Um exemplo de divindade menor é Yashkikal, que é bem famosa até por ser a divindade do submundo, então tem sua importância, mas é considerado uma divindade menor. Depois disso nós temos os Igigi, que são divindades menores ainda, e são divindades que serviram aos deuses, né? Eles trabalhavam para as divindades maiores. Por um tempo, porque quando a humanidade foi criada, nós, humanos, que tivemos esse papel de trabalhar para os deuses. E depois das divindades, nós temos alguns outros seres sobrenaturais. Então, não são humanos, mas também não são divindades, né? Um exemplo aí, do qual já tem também episódio, é o Pazuzu, né? São muitas vezes considerados espíritos, ou então muitas vezes são esses seres que são os demonizados, né? Então, às vezes você vai encontrar em algumas obras, falando da mitologia mesopotâmica, chamando eles de demônios, né? E se fazem bem ou mal para a humanidade vai de cada um. E nós temos muitas outras divindades, né? Porque o que acontece? Diferente dos gregos, que costumam ter algumas obras que fazem um catálogo de divindades, na mitologia mesopotâmica isso não tem, né? A gente tem essas obras que têm funções específicas, contar uma origem, contar a ascensão de uma divindade, né? Coisa do tipo. Mas a gente não tem necessariamente um catálogo, né? Ali nomeando todos. Então, nessas obras fica muito claro que, assim, apresenta-se alguns deuses, mas fica claro que tem outras divindades ali que nem são nomeadas, né? Existem, mas não tem propósito especificar quem elas são naquela obra, né? Então, a gente nunca vai saber realmente quais são todas as divindades mesopotâmicas. Mas das que eu apresentei, ou de outras divindades mesopotâmicas, diz aí se você quer algum episódio específico, né? Algumas aí tem bastante conteúdo aí para falar. Comenta aí se você quer de alguma divindade, da Ishtar, ou sei lá, qualquer uma outra aí, que dá para fazer um episódio sobre. O interessante também falar é o que não é mitologia mesopotâmica, né? Justamente para não confundir, né? Como falei, você vai encontrar nos livros ali mostrando a mitologia mesopotâmica e tudo mais, muitas vezes ali da Ásia, né? Daquela região do Oriente Médio, mas tem outras culturas que passaram por ali. E por que algumas vezes se torna confuso? Como eu falei, são essas 4 culturas, né? Sumério, Acádio, Assírio e Babilônico, mas outras culturas passaram ali e influenciaram, né? Viveram nessa região e influenciaram e foram influenciados. Até os gregos e os egípcios têm influência, né? Por exemplo, Ishtar, ela tem-se a hipótese de que ela que gerou o culto a Afrodite, né? Afrodite, claro, com o grego foi se desenvolvendo mais, então a gente consegue diferenciar bem quem é Ishtar, quem é Afrodite. Mas essas outras culturas, por exemplo, elamitas, os hurritas, os garíticos, são da região ali, têm seu panteão próprio, mas com fortes influências dos mesopotâmicos. Então, muitas vezes é fácil confundir, né? Por exemplo, Baal, que é o garítico, né? Eu já tenho 2 episódios aqui sobre ele. Muitas vezes o deus Marduk, que é mesopotâmico, também tem esse título de Baal, porque o Baal é o nome da divindade e também é um título, então isso confunde, né? Muitas vezes Baal, então seria o Marduk? Não necessariamente. Quando a gente vai ver os mitos ugaríticos, não tem nada a ver com o Marduk.
Mas tá lá Baal, mas às vezes a gente vai ver algo, alguma narrativa chamando Marduk de Baal, né? Então confunde-se ali. Mas, a grosso modo, não é mesopotâmico, é o garítico. Como tem, como eu falei, eu dei o exemplo aí dos elamitas e urritas, mas tem muitos outros, né? Os egípcios também vai ter influências, né? Que é toda essa região. Isso é extremamente comum nas mitologias. Mas como também não são mitologias que a gente tem um contato ali direto, não é tão popular quanto a mitologia grega, é fácil de confundir, né? Então quando você for estudar, você vê de qual povo, né, qual cultura essa mitologia está se referindo, essa divindade, esse mito se refere, né? Então, é isso que por isso que é bom saber diferenciar, né? Até na Bíblia a gente vai ter relações de personagens que têm a ver com essas culturas, né? Com tanto os mesopotâmicos quanto essas outras. Então, assim, aqui é um episódio mais assim para apresentar, para te guiar, né? Não dá para eu me aprofundar na mitologia mesopotâmica, mas eu quero para você não se perder quando for ouvir determinadas divindades, né? Falando determinados mitos, né? Então, lembrando, né? Se for esses 4 povos, Sumério, Acádio, Assírio e Babilônico, é mesopotâmica. Se for nessa região, né? Facilmente vai ser sobre uma mitologia mesopotâmica, sobre uma divindade, né? Mesopotâmica. Se for algumas dessas divindades, né, que eu citei, se for algum desses mitos aqui, você pode ter certeza que é mesopotâmico, mas não acho estranho de você ver semelhanças com outros povos ali próximo. Então eu espero que tenha gostado desse episódio, mas então comenta, né, o que você acha dessa ideia, comenta outras culturas que você acha interessante de eu focar, aí, explicar, né, como que é a mitologia, mostrar as características, né, como muitas assim têm suas singularidades, né, suas particularidades, mas segue alguns conceitos mais universais dos próprios mesopotâmicos, né, mostrei isso, mas é legal mostrar aí para você saber identificar bem. Né? Até os gregos, como eu falei, dá para fazer um episódio bem nisso daí para realmente mostrar o que de fato é o que não é. Espero que tenha deixado mais claro o que é a mitologia mesopotâmica. Comenta aí o que achou, né? Diz se quer mais episódios assim. E, claro, curta aí o vídeo, compartilha e se quiser ajudar mais aí o canal, pode apoiar em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais.